E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil. Hoje vamos falar um pouco sobre o caso Léo Lins. Eu sei que está um pouco atrasado e você pode até estar se perguntando o que tem a ver o caso do Léo Lins com o canal de jogos, de cultura pop, de filmes e seriados. Mas eu consegui fazer uma conexão entre os dois assuntos e eu vou aproveitar o hype dessa confusão toda para fazer um vídeo sobre a confusão envolvendo o Léo Lins. Eu queria focar numa parte específica do problema que envolve os shows do Léo Lins, as falas do Léo Lins e os limites da arte. Deixa eu explicar melhor o que eu estou pensando. É o seguinte, durante a defesa do Léo Lins, para quem não sabe, o Léo Lins ele foi condenado a mais de 8 anos de cadeia por causa das piadas que ele fazia. Mas na defesa do Léo Lins, ele argumenta o seguinte, olha, aquilo que ele estava fazendo no palco era uma peça de ficção, e quando a gente fala de ficção e fala de arte, você pode fazer qualquer coisa, porque aquilo não é verdade, aquilo ali não é real. Então, o que o Léo Lins está argumentando, e muitas outras pessoas também estão argumentando, é o seguinte, olha, se a gente proibir o humorista de subir no palco e fazer uma piada com conteúdo sensível, a gente também vai ter que proibir o filme de colocar um personagem que faz esse mesmo tipo de piada ou que tem esse mesmo tipo de comportamento. Ou a gente vai ter que proibir os videogames de colocarem personagens que também possuem práticas e comportamentos e falas que são tidas como sensíveis e até mesmo que podem ser vistas como ilegais. E aqui a gente chega no ponto que eu consigo conectar o caso Léo Lins com esse canal de jogos. Porque o problema agora passa a ser quais são os limites da arte. E se, a partir de agora, em função da decisão que teve com o caso Léo Lins, se a gente vai ter que proibir personagem fictício de fazer coisas ruins nos filmes ou nos games, quer dizer, e aqui a gente chega no ponto que importa. Será que em função desse caso Léo Lins, a gente vai ter que proibir vilão em filme ou em games? Será que agora o Darth Vader ele também vai ter que ser proibido? Porque se vocês não se lembram, no filme que o Anakin vira o Darth Vader, ele vai pro templo e ele sai eliminando as crianças, os estudantes, durante o golpe dele e do Palpatine. Porque, de acordo com aquilo que eu vi o Léo Lins defendendo, seria a mesma coisa. Se ele sobe em cima do palco e faz uma piada que ofende as pessoas porque a ofensa é criminosa, o fato dele estar fazendo uma coisa que é uma ficção, coloca ele numa posição em que aquilo que ele faz é arte, sendo arte, tá liberado qualquer coisa. Então o problema é quais são os limites da arte. E esse ponto dele é bastante interessante. E se o que ele tá falando tá certo, então vai ter que proibir também o Darth Vader, o Handsome Jack, o Voldemort e por aí vai. Vamos nessa, esse é um ponto bastante delicado e que é fácil as pessoas se confundirem, porque é verdade, a arte pode falar sobre tudo, mas a arte não pode cometer crimes. A arte não está acima da lei, porque ninguém está acima da lei no Brasil. Tá bom, então qual é o limite? Vamos começar tomando como exemplo a questão do preconceito com relação à raça da pessoa, à cor da pele da pessoa. Qualquer fala com esse tipo de conteúdo, ela é criminosa. Se você sair na rua, olhar para uma pessoa e verbalizar um preconceito com relação a essa pessoa que seja baseado na cor da pele dela, você está cometendo um crime. Se você fizer um filme, se você fizer um jogo, se você fizer um seriado, se você fizer uma peça de teatro que tenha o mesmo conteúdo que essa fala preconceituosa fora do contexto da arte, surgem duas possibilidades. A primeira delas é a seguinte: você colocou esse personagem preconceituoso para chamar atenção sobre o preconceito e para combater o preconceito. Quer dizer, no seu filme, no seu jogo, no seu seriado, na sua peça de teatro, esse personagem preconceituoso ele tem uma função muito específica, que é de denunciar o preconceito em si. Então esse filme, ele usa esse personagem como um recurso para debater um problema social e para tentar resolver esse problema social. Então quando você tem um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, que mostra lá um bocado de maldade, pela lei brasileira, esse filme ele não vai descumprir a lei, ele não vai ser punido pela lei, se ele estiver utilizando essas cenas de maldade, esse discurso de maldade, para combater esse tipo de comportamento na nossa sociedade. Então, por exemplo, defender a escravidão no Brasil hoje é crime. Se você fizer um filme sobre escravidão no Brasil, você tem a obrigação de utilizar
as cenas sobre escravidão como uma forma de denunciar o preconceito e para dizer que a escravidão é ruim. Você é obrigado pela lei brasileira a dizer que escravidão é uma coisa ruim no seu filme. E agora é que entra a parte complicada. Se você fizer um filme, um jogo, um seriado sobre escravidão, que é ilegal no Brasil, e no final do filme o pessoal perceber que na verdade você está defendendo a escravidão no seu filme, e que no fim das contas o seu filme nada mais foi do que uma peça descarada de defesa pela volta da escravidão no Brasil, aí o pessoal pode chamar a polícia e lhe prender. A arte pode fazer qualquer coisa, mas a arte não pode defender qualquer coisa. A arte pode sim colocar um vilão dentro de um filme fazendo maldade, mas a arte não pode defender esse vilão e não pode defender essa maldade, porque isso é ilegal pela nossa legislação. É aí que está o limite da arte. Porque, como eu falei, a lei se aplica a todo mundo. Não existe ninguém acima da lei no Brasil e não existe esse negócio de a arte estar acima da lei também. Não é assim que funciona. Se a lei diz que uma determinada coisa, que um determinado comportamento é ilegal e você faz um filme falando sobre aquilo, você só tem legitimidade, você só tem amparo na lei se você utilizar a sua arte, a sua obra, a sua piada para combater aquilo que é ilegal. Se você faz uma piada em cima de um palco, representando um personagem sobre escravidão, e as pessoas sentem, opa, peraí, essa piada que ele está fazendo não é uma piada de combate à escravidão, é uma piada de defesa da escravidão, você está descumprindo a lei e o pessoal pode entrar com processo, o Estado pode entrar com processo contra você. Então bora lá. O problema todo do Léo Lins não é que ele fez piada com temas sensíveis da sociedade. Ele pode fazer isso. O jogo de Star Wars pode ter o Darth Vader. O jogo de Borderlands pode ter o Handsome Jack. O filme do Harry Potter pode ter o Voldemort. O problema todo é que a justiça viu os vídeos dele que estavam na internet, viu o conteúdo que ele estava fazendo e falou o seguinte, olha, eu não tô achando que esse cara tá denunciando nada. Não tá me parecendo que essa piada dele é para combater o preconceito na nossa sociedade. Então, se ele estiver utilizando a arte para promover o preconceito, em vez de utilizar a arte para combater o preconceito, aí a justiça tem razão em dizer, olha, você descumpriu a lei e vai ter que pagar por isso. Qual é o problema todo do Léo Lins? É que a justiça observou o trabalho dele e interpretou que o que ele estava fazendo era uma promoção, uma divulgação, uma defesa do preconceito, em vez de um combate ao preconceito. Poderia ter sido diferente. A juíza poderia ter interpretado de forma diferente. Inclusive, gente, o Léo Lins tem muito dinheiro. Ele pode recorrer o quanto ele quiser. Depois desse julgamento, ainda vai ter outro julgamento, ainda pode ter recurso pro STJ, pro STF. Antes que alguém diga pro Léo Lins, olha, você agora vai pra cadeia, vai demorar muito tempo. E ele tem a oportunidade de ter outros juízes para avaliar o caso dele. Fora que a gente sabe, né? O Léo Lins tem muito dinheiro. Eu acho que no máximo, ele vai pegar uma prisão domiciliar ou algo do tipo. Pra cadeia mesmo, eu acho muito difícil ele ir. E só pra finalizar, gente, o Léo Lins é um cara inteligente. E é um cara muito bem assessorado. Ele tá o tempo todo cercado de advogado, porque ele tá o tempo todo respondendo processo. Com certeza, alguém falou pra ele que o conteúdo dele que tava na internet poderia dar problema. E aqui eu tenho uma teoria que eu não posso provar, mas eu acho que faz muito sentido. Eu acho que o Léo Lins cavou essa situação porque ele sabia que, caso a justiça realmente condenasse ele pelas piadas que ele fazia, ele ia ser notícia no Brasil todo, o público dele ia multiplicar por 100, por 1000, ele ia ganhar muito mais dinheiro, como de fato aconteceu. O Léo Lins, por um período, foi o cara mais famoso, foi o centro das atenções do Brasil. E como eu disse pra vocês, preso, é difícil, isso não vai acontecer. No máximo, uma prisão domiciliar, e ele vai ter um ganho gigantesco. Quer dizer, no fim dessa história, eu acho que o Léo Lins venceu. E eu desconfio que muita coisa que ele fez, que foi visto como problemático pela justiça, ele fez de propósito. Porque ele sabia que se desse problema, ele iria ser um cara muito mais famoso e muito mais rico. Mas como eu falei, eu não posso provar isso. Eu só estou supondo essa situação porque o Léo Lins é um cara inteligente e é um cara muito bem assessorado. O que não faltou para ele foi conhecimento e advogado. E isso com certeza ele teve de sobra. E se ele entrou nessa situação, eu desconfio muito que ele queria estar nessa situação. Bom, pessoal, ficando por aqui. Essa foi minha interpretação. No fim dessa confusão, eu posso dizer para vocês que
não vão proibir os vilões dos jogos, não vão proibir os vilões dos filmes ou os vilões na comédia, no teatro. Esses vilões, eles podem continuar aparecendo. As maldades que os vilões fazem podem continuar aparecendo nas obras de ficção. O único detalhe é, o objetivo da obra precisa ser combater essa maldade. Precisa ficar explícito para a população que aquilo que o vilão faz é errado. Pessoal, ficando por aqui, deixa nos comentários a sua opinião sobre esse caso e a gente se vê no próximo vídeo. Tudo de bom, aquele abraço, tchau, fui!